Você pode dizer, Deus é bom? Amém. Deus é maravilhoso. Eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 25. Vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus 25. Mateus capítulo 25, versículo 14, nós vamos pular alguns, tá? Mateus 25. Versículo 14. Vamos ler o 14, 16, depois a gente vai pular, tá? Então leia 14 comigo, diz assim: e também será, isso é a parábola dos talentos, né? Como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Versículo 15, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Pula para o 16 ainda. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Pula para o 18. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro de seu senhor. 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse, o senhor me confiou os 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. 21, o senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Vamos pular para o 24. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, 26, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. 27. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. 28. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Feche seus olhos comigo. Vamos orar. Senhor, ó Pai amado, que o Teu Espírito Santo fale a cada um aqui, que cada um perceba, Senhor, que cada um receba de Ti uma mensagem, que seja, Senhor, aquilo que cada um precisa ouvir nesta manhã, Senhor. Nós te agradecemos desde já pela Tua presença, Senhor, no louvor, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, agora que a Tua presença venha a cada um que está aqui, Pai. Que os corações se abram para ouvir a Tua voz. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Sabe, você reparou quem foi rejeitado por Deus? Quem foi rejeitado por Deus? Foi aquele que recebeu e não investiu, né? Você percebeu isso? Foi aquele que recebeu e não investiu, não usou, né, de forma adequada aquilo que Deus deu, né? Você é um investidor? Você é um investidor? Você investe? Eu não sou. Mas você é investidor? Isso é uma profissão, né? É uma profissão de algumas pessoas, né? Mas, eu digo investir coisas da terra, né? Mesmo que não seja a sua profissão, você sabe investir? Investir é usar aquilo da forma correta para render. Não necessariamente dinheiro, é para render. Então, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso, não só com dinheiro, não. Nós precisamos investir a nossa vida, né? Se você, por exemplo, recebesse 10 bilhões de reais, é muito dinheiro, né? Você acha que você faria um bom investimento? Você faria um bom investimento com esse dinheiro? Você acha que com esses rendimentos, né, dos 10 bilhões, você e sua família poderiam viver tranquilamente o resto da vida? Provavelmente, né?
mesmo que você botar só numa cadeira de poupança, você conseguiria viver muito bem, né? Mas, se você parar para pensar, quanto você já recebeu na sua vida, e preste atenção, porque eu vou aprofundando o nível, tá? Já estou te deixando de antemão, que eu vou aprofundar o nível. Mas a primeira coisa que eu pergunto para você é, quanto você acha que já recebeu desde que você nasceu? Quanto você acha que seus pais, né, já investiram em você? Em tudo. Roupa, comida, dinheiro mesmo te deram para você ir ao cinema, né? Quanto seus pais, seus avós, seus tios, seus padrinhos, né? Quantas essas pessoas já investiram em você até hoje? Aí eu pergunto para você, como é que está a sua conta no banco? Esse dinheiro está lá, está investido, tá? Você já parou para pensar nisso? Nós temos o tempo todo investiram em nós, né? Só que esse dinheiro não está, normalmente, né? Você não está lá com dinheiro grande em conta, né? Onde é que está esse dinheiro? A gente investiu, a gente fez o quê? Desperdiçou? Usou bem, usou mal? Aí, pensa nisso. Em que você usou tudo que foi investido em você até hoje? Você poupou ou gastou esse dinheirão? Porque essa cifra que eu botei ali, 10 bilhões, olha, gente, se você parar para pensar, você já ganhou muito, né? Você não percebeu, mas você já ganhou muito. Não isso tudo, mas muito, durante a sua vida. Aí você poupou ou gastou tudo? Né? Você desperdiçou? Essa é a pergunta. Você desperdiçou ou você investiu aquilo que puseram para você? Por exemplo, seus pais te deram educação. Você recebeu essa educação dos seus pais e você fez o que com essa educação? Seus pais, na verdade, eu falei que eu estou só no nível humano, né? Seus pais te deram várias coisas. O que você fez com isso? Teus pais te deram carinho. O que você fez com isso? E eu falei que não era só dinheiro, né? Teus pais te deram condições várias, né? Emocionais, etc., de você sobreviver, de você ser uma boa pessoa, um bom caráter. O que você fez com isso? Então, nós recebemos muito dos nossos pais, nossos tios, quem é criado pelos avós, né? Pelos avós. Então, sabe, nós recebemos muito. O que nós fizemos com isso? Nós desperdiçamos, nós investimos, nós gastamos bem, gastamos mal. Uma vez, e aí eu vou mudar um pouquinho o foco, vou dizer para você que nós, às vezes, agimos como criança. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu acho que eu contei isso aqui uma vez. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu estava numa festa de aniversário. Eu estou chutando 5 anos, tá? Mas eu me lembro que foi por aí, talvez até um pouco menos, porque eu causei um certo frisson. Então, você vai entender por quê. Quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade, eu morava na Voluntários da Pátria, em Botafogo, né? E eu estava na minha festa de aniversário. E aí, chegou alguém, né? Do jeito que era antigamente, hoje não tem mais isso, mas as pessoas davam dinheirinho, eles falavam, não, eu vou te dar um dinheirinho, e botava no envelopinho, aqueles pequenininhos, não sei se você já passou por isso, mas me entregava naquele envelopinho, né? E me entregaram. Eu tinha 4, 5 anos. Eu acho que a pessoa nem deveria ter feito isso, devia mostrar, ó, isso aqui é para você, vou dar para sua mãe, né? Mas me entregaram na minha mão. Eu, criança, o que eu fiz? Era início de noite. Tá? Não era festa às 5 horas da tarde, não. Ou começou às 5, eu me lembro que era início de noite. Né? Então, talvez fosse até um pouco mais tarde, até. Eu peguei esse dinheiro, saí da festa, né? E a primeira coisa que eu pensei foi ir lá na esquina, você vai entender por quê. Eu tinha um desejo. Era algo assim que eu tinha sempre. Eu era uma criança, eu tinha um desejo. E, ao receber aquele dinheiro, a primeira coisa que eu pensei foi ir na esquina comer aquela pizza que eu adorava.
Né? Então eu saí, peguei aquele dinheiro, tinha comida na festa. Você vê como criança não pensa, né? Era um desperdício. Né? Tinha salgadinho, tinha tudo na festa. Mas eu queria aquela pizza, né, da esquina. Eu peguei aquele dinheiro e fui para a esquina. Gente, com 4 anos, 5 anos, né, à noite, né, até me assustaram, minha mãe depois me assustou, para eu não fazer mais isso. Né? Poxa, a polícia podia ter passado e te levado. Então, né, mas eu fui para a esquina, na lanchonete, e causei um frisson, porque todo mundo começou a me procurar e ninguém sabia onde eu estava. Que, lógico, eu não avisei para ninguém. Foi um impulso. Peguei o dinheiro e fui direto, né, para a lanchonete. Não era uma pizzaria, era uma lanchonete que vendia pizza. Né? Então, sabe, depois me encontraram, tomei uma bronca danada, mas o que eu estava fazendo era satisfazer o meu desejo. Você vê como é que está o desejo embutido ali. Né? Porque eu recebi, nem tive dúvida em que eu ia investir aquele dinheirinho que eu tinha recebido. Né? Então, sabe, aquele adulto com certeza não passou nunca pela cabeça dele que eu ia fazer isso. Ele não sabia o que eu tinha na cabeça. Né? Eu agi como uma criança. E muitas vezes, durante as nossas vidas, nós agimos como crianças. Como eu vejo alguns desejos de algumas pessoas, eu olho assim, isso, em qualquer nível, tá? Eu digo nível espiritual mesmo, né? Eu olho assim e falo assim, caramba, mas que criancice! Que criancice! Essa vontade, essa pessoa, é uma criancice! Isso não tem valor, na verdade, não tem valor nenhum. Né? E as pessoas agem, muitas vezes, como crianças. Sabe, agora mudando o foco, né, para um investimento adulto. Eu, na faculdade de teologia, eu aprendi, né, na história de Israel, isso não tinha a ver com a aula, mas o professor falou, e é muito interessante, né, e eu não sei se hoje continuam assim, né, os judeus continuam ou não a agir dessa forma, mas era uma prática, né, que eles lidavam com os seus bens dessa forma como esse professor falou. Tá? Então, ele disse o seguinte, os judeus, eles davam dízimo, né, aqueles que entendiam que era assim, eles davam dízimo, e depois ele dividia em 3 partes aquilo que sobrou. Isso mensalmente, digamos. Tá? Então, um terço, ele gastava com as suas necessidades do dia a dia, comprar roupa, etc. 1/3 era reservado para isso. Ele não podia passar desse 1/3 para essas coisas, comida, roupa, diversão, tudo. 1/3. Com o segundo terço, ele chegava e botava em alguma coisa de risco, abrir um negócio, botar em ações, alguma coisa que fosse um investimento de risco, né? Que ele poderia perder, mas poderia também ganhar. Ele fazia assim, tá? E o terceiro terço, né, ele guardava no colchão, ou em dinheiro, né, ou em ouro, né, de alguma forma eles guardavam em casa para uma necessidade não esperada. Então, o que acontece? Eles estavam sempre prontos para perder 2/3, mas para ter 1/3 para fugir. E foi o que muitos fizeram na Segunda Guerra Mundial. Quando perceberam o que estava acontecendo, muitos tiraram o time. Os investimentos ficaram para trás, mesmo porque, né, roubaram tudo deles. Então, ficou para trás. Né? Então, eles pegaram aquilo que estava guardado e se mandaram. Muitos vieram para o Brasil, muitos foram para vários países da Europa, né? Por causa disso. Porque eles sabiam como lidar com seus bens. Eles foram adultos nisso e eles conseguiram isso. Aqueles que não perceberam o que estava acontecendo, né, o nazismo chegando, etc., principalmente desse dinheiro, foi que os nazistas se apossaram. Né? Então, eles entravam nas casas, abriam os colchões, guardavam em colchões literalmente, né? Literalmente guardavam em colchão. Né? As pessoas pensam que é brincadeira, mas não é. Então, eles rasgavam os colchões e pegavam as coisas, os dinheiros deles. Ouro, dinheiro.
e exatamente ele, não sei se você sabe, mas essa coisa com os judeus não foi desde o início da guerra, não. Eles fizeram isso como justamente para se apossar desse dinheiro para continuar, né, na guerra, para o esforço de guerra, digamos assim, né, só que roubado dos judeus. Isso era uma maneira deles, né, agora voltando, aqueles que faziam nessa aplicação do dinheiro, era uma maneira adulta, né, de investir o seu dinheiro. Na verdade, uma parte eles não investiam, eles guardavam, né? Bom, a gente já viu, né, um relacionamento de seres humanos, né? Nossos pais, quem investiu em nós, né? Nós já vimos que você provavelmente não economizou até hoje, né? Não sei se você usou aquilo que seus pais lhe deram, né? A sua educação. Eu não sei se você usou bem isso, se você deu valor, eu não sei se você fez isso. Mas aí agora nós vamos ver os investimentos que Deus fez em nós. Porque nós, no final, vamos ler algumas parábolas e você vai perceber que isso é algo que Deus pensa. Deus investe em nós, mas não é algo que nós pensamos. Parece a nós que nós podemos viver a nossa vida, usufruir da nossa vida, como nós bem entendemos. Isso não é verdade. Só que eu acredito que isso é uma coisa dos dias de hoje, né? Nós estamos, entre aspas, mais alienados sobre isso. Nós não percebemos a nossa responsabilidade. Nós não percebemos aquilo que a palavra diz. Deus investe em nós, até hoje, investiu já em nós. E o que nós estamos fazendo disso para o reino de Deus? O que Deus investe em nós? O que Ele já investiu em nós? Você tem ideia do que Deus fez pelo ser humano na Terra? Eu vou te lembrar. Como eu falei, né, há algum tempo atrás, falando sobre o Seteb, a Terra era sem forma e vazia. Ele preparou um local, ele criou animais, ele criou céu, terra, ele refez as coisas para que a gente tivesse dia e noite, tivesse descanso, né? Ele preparou a terra seca, ele preparou o mar, ele preparou os habitantes do céu, da terra e do mar, né? As aves, os animais, ele preparou os peixes, ele preparou isso tudo. Ele preparou isso tudo para nós vivermos aqui. Sabe, e no sexto dia, que tudo estava em ordem, ele vai e põe um homem. Assim ele fez. E ele fez isso por nós, ele nos pôs no mundo, né? E antes, ele preparou, ele investiu. Ele preparou algo para nós. Por que nós não conseguimos? Eu quero que você pense agora. Por que nós não conseguimos fazer o que aquele salmo fala? Né? Dai graças em tudo, ou em algumas versões, por tudo. Nós deveríamos olhar para a cadeira que está na nossa frente, para a luz, para a lâmpada, para a sua roupa, e ser grato por isso, porque tudo isso Deus nos deu. E nós esquecemos, nós pensamos assim, né? Pensa numa marca qualquer, não, isso aqui foi feito pelo Armani. Não foi pelo Armani, foi feito por Deus. Deus aí deu capacidade, Ele deu capacidade para os homens transformarem, né, a lã em tecido e depois o algodão em tecido, e deu capacidade ao homem, né, de costurar, de fazer a máquina que costurou. Ele deu tudo. Tudo foi Ele que deu. E a gente, como a gente é alienado, nós estamos vivendo dentro da criação de Deus. Nós estamos dentro da criação de Deus, que é esse mundo. E nós, dentro da criação de Deus, não conseguimos enxergar que foi Deus que fez tudo. A gente olha para o carro e pensa assim, não, ele é da marca tal, então foi a Volkswagen, foi a Ford, foi a Chevrolet, foi a Nissan que fez o carro. Deus, antes, deu a capacidade do homem descobrir
como usar o ferro, né? Depois juntar ferro com carvão e transformar em aço, né? Um dia desses me perguntaram o que era roda de liga leve, né? É uma liga diferente de ferro. A maioria das rodas é de ferro. A de liga leve, Deus capacitou o homem a descobrir uma liga que era mais leve e resistente. Só tem um problema, né? Ela quebra. Se bater forte, ela quebra. A outra amassa. Então, foi a explicação que eu dei para a pessoa. Ela é mais leve, mais bonita e tal, mas ela quebra. A roda de liga leve quebra. Mas voltando, né? Sabe, Deus nos pôs dentro de todos os ambientes. Nós viemos nus para o mundo. O ser humano veio nu para o mundo. Não havia nada. Tudo lhe foi dado. Quem investiu primeiro na vida de Adão ou de toda a humanidade foi Deus. E a gente não percebe isso. A gente pensa assim, isto é meu. Isso aqui é meu, isso aqui é a minha roupa, isso aqui é o meu carro, isso aqui é o meu, e por causa desse pensamento, isso é meu, algumas pessoas, quando perdem essas coisas, ficam doidas, né? Ficam baratinadas, porque perderam e nem entendem que o mesmo Deus que deu uma vez, pode dar uma segunda, uma terceira, uma quarta. Por quê? Porque ela põe todo o seu pensamento, né, gera em torno do seguinte, eu consegui isso, eu produzi isso, e ela não percebe que tudo foi dado por Deus. Ele pode, eu costumo dizer, as pessoas acham meio loucura, né, quando eu falo isso, mas ele pode criar no meu bolso uma nota agora, eu posso, se ele quiser, ele pode fazer. E é uma nota boa, não é falsa, não, é boa. Entenda, Deus criou tudo, por que ele não pode fazer isso? Ele pode fazer do nada. Ele faz, quando nós precisamos, ele faz. Ele põe anjos para tirar você do sufoco. A Bíblia diz que nós não sabemos, mas anjos nos protegem. Anjos nos protegem de morrer, de acidente, e a gente nem sabe. Ele pode botar um carro com um anjo dentro para te seguir. Gente, tem vários testemunhos sobre isso, né? Então, sabe, Deus, Ele nos dá até hoje tudo, mas nós não conseguimos enxergar isso por causa de um pensamento, né, perverso, tacanho, né? Nós temos uma cabeça pequena, nós pensamos muito reduzido. Quando nós pensamos reduzido, a gente não enxerga a verdade. Essa madeira aqui, ela foi dada por Deus. O tablet, o telefone celular, que você na sua cabeça, você desassocia de Deus. Não, isso aqui é coisa do homem. O homem? Quem deu a inteligência para o homem chegar nisso? Ontem eu estava vendo um filme, né, sobre o Steve Jobs, né, o da Apple, né? Sabe, a capacidade foi dada por Deus. O cara, né, usou bem em alguns momentos e mal em outros, né, isso que o filme mostra lá. Mas capacidade foi dada por Deus. E as pessoas têm a tendência a pensar, não, isso aqui é tecnológico, isso aqui não tem nada a ver com Deus. Mentira de Satanás. Esse óculos aqui, graças a Deus, né, ele deu a capacidade do homem fazer o seguinte, 3 níveis. Esse aqui para longe, esse aqui médio, esse aqui para perto. Né? Você sabe, meu óculos ele tem trifocal. Lembrei o nome. Ele é trifocal. Né? Graças a Deus, para perto eu não preciso de óculos. Né? Então eu tiro o óculos, mas eu não precisaria tirar. Né? Mas, sabe, Deus fez isso. Ele deu capacidade. Não caia no erro de desassociar a sua vida de Deus em momento nenhum, de forma nenhuma, porque Deus está ao nosso redor, nos dando, nos fornecendo as coisas, e você não precisa temer. O que você precisa fazer primeiro é ter Deus ao seu lado. Você tem que agradar a Deus, você tem que obedecer a Deus. Se você fizer isso, Ele vem para a sua vida, como nós cantamos aqui, né?
Eu gosto muito quando... O Fabiano nunca sabe qual é o tema. Raramente eu digo para ele, eu queria essa música aqui. Né? Mas eu clamo, eu nunca lembro da minha letra, só lembro a música. Eu clamo, eu levanto as minhas mãos, clamo. Eu sei, mas como é que é o verso? Isso. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós. Esse é o segredo. Não é o meu emprego, o segredo não é, aquilo que eu tenho como capacidade, o segredo é Deus, porque foi Ele que deu tudo. E o segredo agora, não é só Deus, e sim, é Deus e ser agradecido a Ele. Deus e investir aquilo que Ele nos deu. Qual é a tua capacidade? Você está precisando de uma capacidade melhor? Olha o que eu vou dizer. Uma maior capacidade para, para gerir os seus recursos, para melhorar a sua situação? Peça a Deus. Pede a Deus. Você não pede porque você acha que é só você que pode fazer aquilo. Não, isso aí, você vai ter que se esforçar sim, mas pede a Ele. Eu preciso nessa hora eu estou mal. Isso acontece comigo. Isso acontece comigo. Eu estou mal. Eu preciso de Deus. Como nós cantamos, eu preciso de Ti. Preciso de Ti. É isso. E Deus resolve. Amém? Amém. Para treino tá bom. Amém? Amém. Para ouvirem na gravação. Que bom. Amém. Sabe? A vida é Deus. Você não tem uma vida dissociada. Não é possível isso. Ou você vive pensando assim e agrada a Deus, ou você vive sem pensar assim e não agrada a Deus. Você entendeu isso? Amém. Sabe, nós não nos sentimos gratos como deveríamos, ou com a obrigação de devolver a Deus, ou seja, fazer crescer o reino de Deus, porque a gente não entende isso. A gente não vive com gratidão e obediência, e aí a gente não faz o que Ele quer. Por que você não se converte e faz que nem aqueles filmes, você desaparece e vai para outro lugar? Por que não acontece isso? Você se converte e vai para o céu. Porque você está aqui para levar outras pessoas para o reino de Deus. É só por isso. Esse é o objetivo. Eu não precisaria esperar muito tempo. Eu me converti, eu tinha 14 anos. Digamos que eu morresse aos 15. Ia ser uma infelicidade para os meus pais, para os meus irmãos, amigos e tal, mas estaria com Deus, estaria muito bem. Mas nós estamos aqui para fazer o que Deus quer. E você precisa entender isso. Você precisa entender isso. E por gratidão você precisa fazer o que Ele quer. Sabe, nós continuamos a vida sem pensar nessas coisas. Deus merece o nosso trabalho pelo reino. Sabe, Ele merece que a gente seja obediente, que a gente seja grato. Ele merece isso. Por que eu não enxergo? Por que eu não uso aquilo que Deus me deu e deu para você, como o investimento dele em mim? Porque é isso que Ele fez. Nós lemos aqui na parábola dos talentos, Então, até o que não investiu, até o pouco que tem, a sua vida, lhe será tirada. Se você não entendeu, é isso que diz a parábola. Até o pouco que tem. Por que o pouco? Porque ele diz que os outros que investiram vão ganhar muito mais. Aonde, gente? No reino dos céus. Então, aquele que não investiu, como Deus queria, até o que tem lhe será tirado. Ele não vai ter a vida eterna. Então, nós precisamos entender isso. E aí eu pergunto para você, você já tentou transformar em valor? Isso não é absurdo que eu vou dizer? O ar que você já respirou até hoje, desde que você nasceu? Aí você vai dizer, peraí, pastor, ar não se paga, Vai lá, vai lá comprar na White Martins, quando você precisa de oxigênio lá, porque os hospitais precisam, e outras profissões, vai ver se não tem valor.
né? Mas, sabe, você já pensou no ar todo que você hoje já respirou até hoje? Foi dado por Deus. Se você botasse um valor, se você pegasse a referência, né, de um bujão, não é bujão o nome daquilo, mas tudo bem, um cilindro, chamam de cilindro. Cilindro de ar, ou cilindro de oxigênio, ou cilindro de hélio, pego na natureza, né? Cilindro de metano, sabe, essas coisas todas, mas eu estou falando de ar. Pega ali, vê quantos cilindros você já respirou até hoje. E eu, que tenho 51, né? Estou partindo para 52 já respirei muito desse ar. E a água, que antigamente, gente, não existia água. Não existia, eu não sei quando, que é Dom Perignon, é isso? A água francesa? Dom Perrier. Só a Perrier, não tem o Dom, então esquece. A água, né? Eu não sei de que época é. Mas, uma vez eu li na internet, não sei se é verdade, que uns fabricantes, sem dar nomes, de refrigerantes, perceberam o seguinte: você não consegue ficar bebendo refrigerante toda hora. Você enjoa, você tem problemas, né? Aí que eles pensaram, qual é a melhor coisa para vender? Vamos vender água. E é sério isso. É sério. Se você for ver nos rótulos, as fábricas de refrigerantes hoje vendem água. Né? Às vezes, botam um saborzinho ali. Às vezes, nem sabor põe. Água. Quanta água você já bebeu? Passa isso para valor. Isso Deus investiu em você. Aí você não entende muito bem isso. Aí Deus faz a beleza da natureza. Aí você pensa, não, pela beleza da natureza eu não pago. Não paga? Vai morar em frente à praia para ficar olhando para o mar. Tu vai ver quanto você vai pagar por causa disso. Beleza, você paga por beleza, por água, por ar. Sabe, nós somos, né, uma cidade maravilhosa. Maravilhosa. Nós temos de graça. Se você quiser não morar, mas ir à praia, apreciar, você vai ficar maravilhado. Eu, por ser oficial da Marinha, né, eu viajava, olha, eu sempre falo que uma das maiores experiências que eu tive foi ter de um lado, né, o sol nascendo e do outro lado a lua. É muito bonito, né, porque o sol nascendo ele não tira já a escuridão do outro lado, né? Então ele nasce a leste, a oeste ainda tem noite, estrela. É muito legal, muito bonito, né? É claro que era um quarto sacrificante, né? Para você ver isso, você tinha que acordar às 3h30 da manhã, trabalhar de 4 às 8 horas da manhã. Não é muito agradável, mas quando isso recompensava um pouco esse quarto. Era um quarto que você viu o sol nascer, era coisa linda. A natureza Deus nos deu, a beleza Deus nos deu, a família Deus nos deu, e a gente não pensa nisso. Os nossos filhos Deus nos deu. São coisas que Ele nos deu. Você não tinha capacidade de fazer, por mais que você pense, não, fui eu. Não, não foi você. Foi Deus. Porque nós chegamos nus ao mundo, sem nada. Você já pensou? Tudo foi acrescentado. Deus deu a Adão, Adão deu ao filho, ao filho, ao filho, ao filho, chegou no seu pai, né? Os seus pais tinham alguma coisa, ou quem criou você, tinha alguma coisa e deram para você, você não tinha nada. Ninguém tinha nada. Tudo foi dado por Deus. Mas a gente não pensa nessas coisas. Sabe, você tem que pensar para ser grato. Na sexta-feira, né, foi o Dia Mundial de Ação de Graças. Sexta-feira. Quinta-feira foi nos Estados Unidos, eles comemoram dia 27, dia 28 é o Mundial. Né? Então, será que nós pensamos nisso? Será que nós somos gratos a Deus por aquilo que Ele nos fez? Será que a gente está sendo... nós estamos fazendo a coisa certa? Sabe, nós chegamos nu a este mundo, vamos voltar sem nada. O caixão pode até ter gaveta, mas não adianta para você. Mesmo que o caixão tenha gaveta, você guarde tudo lá, você não leva nada.
Então, compreenda, nada do que nós usamos é nosso na realidade. É tudo de Deus. E a gente não percebe isso, porque a gente tem uma necessidade de ter. Isso é uma coisa de doido, a gente tem uma necessidade de ter, de agarrar. Isso aqui é meu, né? Meu filho, meu não sei o quê. E não é essa a realidade. Sabe? Eu não preciso nem acrescentar outras coisas como trabalho, né? E outras coisas, suas capacidades. E aí você vai perceber que aqueles 10 bilhões que eu falei no início são pouco. Pouco. Se você pensar só na água e no ar, e você pensar na natureza que Deus nos dá, né, a beleza, tudo que Ele nos dá, a nossa família, é pouco. Em que nós temos investido aquilo que Deus nos deu, ou seja, toda a nossa vida. Em que? Como a gente tem feito isso? E aí eu vou pedir para você abrir comigo em Mateus. Nós vamos ler, só para você perceber que Deus, Ele pensa assim, tá? Ele investe em nós. Ele pensa, e Jesus expressou isso, não só na parábola dos talentos, mas Ele investe em nós e Ele quer um retorno. Ele quer um retorno. Mateus 13, versículo 44. Olha o que está escrito. Eu só vou ler poucos versículos para você entender. Ó. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O que ele fez? Tudo que tinha, ele investiu no reino. Traduzindo isso aqui, tudo que ele tinha, aí fala tudo, entenda, isso aqui é didático, né? É capacidade, é bens, é tudo investir no reino. Versículo 45 agora. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e a comprou. Viram de novo? Vendeu tudo que tinha e a comprou. A sua vida toda dedicar ao reino. É isso. Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Versículo 16. Lucas 12, vamos ler 16 a 21. Acharam? Então, lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande... direi a mim mesmo, olha só a exaltação própria, né? E você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Versículo 20. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Versículo 21. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Vocês ficaram em silêncio. Vocês entenderam? Amém. Investir. Isso não é uma coisa de hoje. Isso é uma coisa que Deus deixou na palavra dele. Já tem mais de 2.000 anos, está registrado isso aqui. Não é porque hoje há o consumismo, não. É porque Deus pensa assim. Ele investe em nós. E Ele quer retorno. Ele quer retorno, mas a gente não pensa assim. Por que que nós não pensamos assim? Porque a gente pensa assim, esta aqui é a minha Bíblia. E aí, eu não penso, esta Bíblia Deus deu para mim, para eu usar, para eu ler, para eu usar bem. E quem sabe um dia, alguém...
Vocês não valem. Se alguém me pedir, eu vou dar a minha Bíblia, com as minhas anotações aqui atrás. Então, por isso que eu estou falando que você não vale. Você já sabe disso. Mas se alguém me pedir, eu vou dar a minha Bíblia, o meu tablet. Eu vou dar. Porque é para usar bem. É para eu fazer a vontade de Deus. É assim que a gente tem que pensar. Nós não podemos nos distrair. Desculpa. Nós não podemos nos distrair. Nós não podemos nos distrair. Nós temos que estar atentos. Você não pode usar, eu não posso usar o nosso tempo errado, as nossas vidas erradas, as dádivas de Deus. E aí, eu vou chegar para terminar no maior investimento de Deus no ser humano, que tem a ver com o agradecimento nosso, que tem a ver com nós trabalharmos para o reino, foi Jesus Cristo. Maior investimento não houve, maior dádiva não houve. Jesus é a maior dádiva. Eu falei um monte de coisa, principalmente, agora eu vou dizer para você, por causa de Jesus, Ele nos deu a vida eterna. Não há maior dádiva. Por que nós não pensamos assim? Porque nós não somos gratos como deveríamos. Por mais que você seja grato, ainda não é o suficiente. Nós somos muito pequenos na nossa mente, nós somos muito tacanhos, né? Nós não temos uma mente como deveríamos, a mente de Cristo. Mas nós precisamos aprender isso. Amém? Eu ouvi uns amém assim, amém. Amém. É tipo assim, pastor, eu entendi, eu estou sendo acusado. Amém. Em vez disso, você tinha que pensar assim, pastor, eu entendi, vou mudar de atitude. Oh, graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. E que o Senhor fale não só, né, aquilo que foi dito aqui, mas que Ele mostre muito mais para você. Amém? Que Ele mostre muito mais para você. Que você compreenda muito mais. Que o Espírito Santo fale diretamente a você o que você precisa para reagir, para fazer o que tem que fazer, para obedecer a Deus. Amém? E o Espírito Santo, ouça o que eu vou dizer, o Espírito Santo capacita em todas as coisas, tanto você emocionalmente para você sair das situações que você precisa sair, quanto Ele te capacita também no seu trabalho, Ele faz isso. Sabe por quê? Porque Ele já fez isso tua vida inteira, que você que não percebeu. Você que foi, né, pouco inteligente, você não percebeu. Toda a sua capacidade já foi dada por Ele. Por que Ele não poderia dar um pouquinho a mais? Por que Ele não pode dar aquilo que a gente precisa? Ele pode, Ele quer. Agora, como é que você vai usar isso? Ele vai acrescentar, você vai usar bem isso? Agora que você entendeu? Você vai falar do reino? Você vai, né, fazer as pessoas, porque as pessoas estão, sabe, agarradas, agarradas às coisas. Eu não consigo, né? Não, consegui. Minha flexibilidade não permitiu. Mas agarradas às coisas. Elas estão agarradas à vida e não percebem que não é a vida. É Deus o grande presente, é Jesus Cristo o presente. É a vida com Deus o grande presente. E a gente não percebe, porque a gente está agarrado no que eu tenho. É a minha Bíblia, meu tablet. Eu fico lá agarrado. E aí eu não percebo o que está acontecendo. Vamos pensar, né? Vamos nos livrar desse tipo de pensamento e vamos ser agradecidos a Deus, como Ele merece. Ano que vem a gente vai fazer no dia, né, 28 que mês nós estamos? Novembro. A gente vai fazer um culto de agradecimento. Eu espero que você esteja aqui. Para agradecer, porque Ele merece. Amém? E vamos agradecer no dia 25 e dia 31, né? Que você esteja aqui também para isso, tá bom? Amém. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por tudo, Senhor.
Obrigado, Senhor, pela mensagem, pelo louvor, por nós estarmos aqui, pela nossa comunhão, Pai. Obrigado pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que fala aos corações, Senhor. Obrigado, Pai. Nos transforma, nos ajuda, Senhor, a entendermos, a sermos aquilo, Senhor, que Tu queres, ó Pai. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, que as nossas mentes sejam, Pai, estejam se aproximando da mente de Cristo, Pai, cada vez mais. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.